Você pode sentar. Alegria ter pastor Valmir conosco. Pastor Valmir é pastor da Segunda Igreja Batista em Palmas, Cibapa. Vou pedir para a esposa dele, por favor, Manilha, fique de pé. Ela está conosco também. Alegria tê-la conosco. Obrigado. Fala conosco o que Deus colocou no teu coração. Deixa eu orar por você. Bendito Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor já falou conosco durante essa tarde. Queremos nesse momento, mais uma vez, colocar teu filho no teu altar, pedindo que seus lábios estejam ungidos pelo Senhor. Que ele possa falar aquilo que vem do teu coração, Senhor. Nos ajude a ter um coração ensinável, nos ajude a estar atento, para que nós possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. É um prazer imenso conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. E eu estava a ouvir o painel e saí com a minha esposa e estava a pensar assim, como que é fantástico o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus faz algo fantástico, só Ele pode fazer. Nós estamos no norte, nós estamos no Tocantins, e vocês aqui no sul. E as ideias, aí eu disse para o pastor André, então eu fui chamado para fazer o quê? Porque tudo que vocês falaram é o que eu ia falar. Eu vou dizer assim, façam isso. Se vocês fizerem isso aqui, é isso. Esse é o nosso negócio. O nosso negócio é gente. Eu sempre digo para a minha igreja, é um jargão. Eu começo o culto e eu peço para ele assim, qual é o nosso negócio? E a igreja grita, o nosso negócio é gente. O negócio de Jesus é a gente, é gente. E isso é gostoso demais. Agora, eu quero começar dizendo assim, eu e minha esposa, nós passamos um tempo como missionários nomeados da Junta de Missões Mundiais em Angola. E lá nós estávamos a congregar na igreja de um pastor chamado pastor Sabino Tech. E aí ele disse assim, um negócio assim para mim, assim, sentando na sala, eu falando para ele assim, que eu estranhei, que eu preguei, fiz o apelo, e o povo do coral começou a se converter, levantando a mão, né? E eu achei aquilo estranho demais. Porque eu tinha um formato na minha cabeça, só cantava no coro se fosse membro da igreja, só podia fazer se fosse membro da igreja e tal, e o povo estava aceitando a Cristo, né? E aí ele disse assim para mim, assim, bem no sotaque angolano, ele disse assim, mas vocês brasileiros são burros demais. Aí eu pensei, mas eu venho para cá para ser chamado de burro, né? Ele disse, vocês têm uma mania de pegar métodos e canonizar. Métodos são mutáveis, princípios são eternos. E vocês pegam o método e fazem esse método de uma forma, e aí com esse método vocês sacramentalizam isso, sacralizam e acabou. É assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, né? Então a gente precisa desmistificar esse negócio na nossa cabeça, entender isso. E eu vou contar uma história, como é que foi que aconteceu aqui. Como é que eu me aproximei do pastor Tunala. Há 9 anos nós implantamos pequenos grupos na nossa igreja. 9 anos atrás. No Tocantins foi um escândalo. Pensa. Mexeu demais. Mas eu decidi apanhar. Sabe como é que é negrinho, né? Está acostumado ao tronco. Toma lá, está lá. Então, estou eu lá apanhando e para lá e tal. Mas a coisa começou a dar certo. Começou a crescer, o nosso negócio era a gente começou de todo que é lado. E aí meu cunhado me liga e diz assim, Valmir, você conhece Tunala? E aí eu disse assim, tu o quê? Tunala? Deve ter muitos por aqui, porque aqui tem muito indígena, isso é nome indígena, né? Ele disse, não, pastor, Tunala, tá. Aí eu disse, por quê? Ele escreveu sobre a sua igreja. Ele escreveu sobre a minha igreja? Está lá, lançou um livro pela Junta de Missões Nacionais, Pequeno Grupo Multiplicador. E aí eu entrei no site para ver o que era aquilo lá e comecei a ler, porque ele era missionário da junta, estava lá dentro, e eu vi o livro, e eu apaixonei-me por aquele livro. E eu disse, manda 300 livros para mim. Depois, um mês depois, eu disse, manda mais 350 livros para mim.
compramos os livros, e eu disse assim, aí o irmão da área jurídica disse, pastor, por que o senhor não processa esse pastor Tunala por direitos autorais? Eu disse, por quê, irmão? Pastor, é a nossa igreja que ele escreveu. Eu falei, não, irmão, na minha agonia, Deus estava me dando a revelação de pequeno grupo, mas eu acelerado, agoniado, não deixei a revelação terminar, ficou PG. O M caiu lá em Curitiba, na cabeça dele. E aí, então, veio a complemento. Qual era o complemento? Eu estava com uma dificuldade. A minha dificuldade não era mais pequeno grupo, era a visão multiplicadora. Eu entender que eu precisava multiplicar-me, que a questão não era uma questão de estrutura, era uma questão de princípio. Princípio não é estrutura. E eu não estava entendendo. O livro, fiz a liderança toda. Na época nós estávamos com 80 pequenos grupos. Com o livro nós enfatizamos treinamento de líderes, formar líderes, reproduzir vida na vida, transmitir verdades. Naquele final de ano nós passávamos já para ser 160 pequenos grupos. Nós começamos, o livro nos deu a visão da multiplicação que faltava. Era por quê? O que era que estava faltando? E eu vim para dizer aos irmãos que eu me apaixonei, porque isso quando eu ouvi o pastor Renato falar sobre mobilização missionária. O pastor André falar sobre mobilização missionária, é o que nós fazemos. E isso levou a igreja a ter uma visão de missões, algo não eventual, mas algo que é estilo de vida, na sua vida. Então nós começamos a enfatizar isso. Quando eu vi o Renato falar sobre RD, relacionamento discipulador, nós começamos a entender que as pessoas, você não chama um mendigo para ir na sua casa. Quando alguém bate na porta da sua casa, pedindo um prato de comida, você diz, aguardem um momento. Você não leva para dentro de casa. Você não leva alguém que você não conhece para dentro da sua casa. É difícil alguém sentar na nossa cama. Muito difícil. Todo mundo começou a tirar onda do pastor Marcos, eu também tenho, né, gente? Mas o fato é, querido, nós temos uma situação de mundo como nós estamos vivendo hoje, de insegurança, nós selecionamos pessoas que conhecemos para ir à nossa casa. Então nós começamos a desenvolver relacionamento de discipulador, ou vida discipular, com a intencionalidade de construirmos um relacionamento que seja uma ação terapêutica. A igreja, ela precisa ser uma comunidade alternativa. Em um momento em que o ser humano é desvalorizado, no momento em que há uma instabilidade, de desconfiança social, pelo interesse que o outro representa, alguém precisa de um amigo. E há amigos mais chegados que um irmão, é o que diz a Bíblia. E as pessoas estão carentes disso. Então nós começamos a perceber que o relacionamento discipulador, ele era o cerne da evangelização na pós-modernidade. Nós começamos a pensar, queridos, e quando chegamos ao que o pastor Marcos Paulo falou aqui, sobre qual era agora o nosso foco. Entendermos que Jesus gastou tempo fazendo residência ministerial. Ele pegou 3 anos da sua vida e disse, andem comigo, sentem agora, vamos viajar, vamos caminhar. E aí ele começou a fazer a residência. E quando Jesus tem a sua ascensão aos céus, aqueles homens, eles espalharam o que eles aprenderam, eles deram de graça o que eles receberam de graça. Eles foram capazes de reproduzir um modelo de vida na vida. E quando as autoridades romanas perguntavam para ele, e dizia assim, literalmente, mas esses homens não são galileus? Como eles falam tão bem assim? Então alguém dizia, eles andaram com o Nazareno. Nós aprendemos por modelos. Nós aprendemos pelo exemplo. Nós não nos formamos e não somos capacitados num outro contexto melhor do que quando nós temos como referência alguém que investiu a sua vida em minha vida e eu faço o mesmo também. Amém?
Por isso eu quero falar sobre igreja relacional. Eu quero falar sobre ser a lei da semeadura, onde você é semeador e você entende o que é semeadura. Os meninos vão me ajudar aí. Muito bem, eu escolhi, queridos, um texto simples, mas literalmente eu vou usar o texto como pretexto para você não dizer que eu não li a Bíblia, tá bom? Então, nós vamos ler. Ok, vamos lá. Diz a passagem de Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Jesus estava a passar por todas as cidades e povoados e ensinava nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão nelas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, vamos ler juntos? Peçam ao Senhor para que levante trabalhadores para a sua seara. Eu quero compartilhar com os irmãos uma vivência de 9 anos. Eu fui pastor, eu falei no congresso de Guarapari que eu fui pastor em Belford Roxo. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Sabe onde é Belford Roxo, né? Nasceu lá. Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Na época que Belford Roxo era bairro de Nova Iguaçu. E aí eu já cheguei lá, foi a época em que se tornou município e o Joca foi morto, o prefeito. Eu e minha esposa éramos amantes daquele lugar. Ficamos 11 anos e 10 meses, um formigueiro. Eu acho que eu era um excelente pastor. 11 anos e 10 meses eu peguei uma igreja com 200 membros. Depois de 11 anos e 10 meses eu a entreguei com 200 membros, está aqui. Tem gente que diminui, né? Eu segurei. Né? A coisa era tão séria, queridos, que quando 5 ou 6 eram batizados, na outra assembleia eu excluía para ficar no mesmo número. E quando não tinha ninguém para excluir, Deus promovia. E eu tinha 3 discípulos. O Edson, o Jalmecer e o Aloysio. Batizei, celebrei um batismo, os 3 estavam perto de mim, bem sério. E eles perguntaram assim, pastor, e tem assembleia mês que vem? Eu disse, não. Um olhou para a cara do outro. Eu disse, por quê? Então, nós estamos preocupados quem é que vai morrer. Porque de 200 não passa. Mas eu era fiel em todos os eventos e programações daquela igreja. E nós nos tornamos assim, membros que trabalham por eventos. E quando a gente não entende esses queridos, nós não entendemos que o aprendizado ele não acontece a partir de palavras. Nós precisamos entender que os conceitos eles são abstratos e eles não fazem sentido algum para as nossas vidas se nós não temos os modelos, os exemplos. As pessoas são aprendizes e aprendizes involuntárias. Elas aprendizem ainda que inconscientemente. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai começar a entender que relacionamento discipulador ou vida discipular, ela não acontece apenas porque você tem uma ideia, mas quando você tem um estilo de vida. E dentro desse estilo de vida, o que eu quero compartilhar com vocês é, você entender o que é vida na vida, o que é realmente ter uma experiência com Deus, faz parte do conceito novo do que é ser igreja. E eu tinha um conceito de igreja. Meu conceito de igreja era institucional. Meu conceito de igreja era organização. Meu conceito de igreja era um programa. Meu conceito de igreja era um ministério. Meu conceito de igreja era o resultado de um planejamento estratégico. Nada contra, nada disso. Mas eu não conseguia entender o que seria a experiência de cada pessoa ser acolhida no corpo de Cristo e ter o seu caráter. Não o cristianismo como religião, mas o cristianismo como estilo de vida, onde a formatação
de um processo de aprendizado, te leva a aprender e aprender o conhecimento de Cristo, mudando o seu estilo de vida. Ao entender isso, queridos, eu queria desafiar você a pensar assim, que quando nós somos acolhidos, quando nós somos amados, nós nos tornamos discípulos reais, e não discípulos por estatísticas. Nós entendemos que nos tornar líderes, que acolherão e amarão outras pessoas, é resultado de um relacionamento, onde a verticalidade traz o conceito de reino de Deus e reino de Deus conceitual. Ele é muito mais, mas muito mais eficaz, quando você entende que o que você fala, o que você diz, o que você pensa, determina um conceito de estilo de vida na vida daquele que te ouve. As pessoas, elas são impactadas pelo que eu falo. Agora, pastor, isso é possível? Isso é uma utopia? É possível ter esse princípio da lei da semeadura, de ser um semeador e ter um resultado? É possível ter uma igreja relacional? Solta para mim, querido, o próximo slide para eu dizer uma coisa para você. Eu acho que é possível, sim. Eu queria que vocês ouvissem e vissem esse vídeo agora. Pode soltar para mim? Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Quando a gente nasce numa família, a gente não escolheu pai, mãe, irmãos. Mas quando a gente está no corpo de Cristo em pequeno grupo, a gente faz uma família que a gente escolhe. São pessoas que Deus agrega, são pessoas que a gente convive às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, convida para as nossas casas e lá a gente compartilha o amor que um dia nos alcançou e que quer alcançar também a vida deles. PG para mim é um estilo de vida, é uma oportunidade de viver relacionamentos contagiantes com Deus. PG é muito bom! PG para mim é um pequeno grupo de pessoas que não se conheciam e hoje se amam. E é essa família que a gente escolhe, a família de Deus, que faz das nossas vidas vibrantes, contagiantes. Na época, eu vacilei e deixei meu filho ficar com a camisa do Flamengo, viu, gente? Desculpa aí, tá? Mas eu gostaria de dizer para você, no primeiro ponto, que como semeadores, nós precisamos lançar a semente da compaixão e graça, que pelo que eu vi aqui, vocês já trabalham muito sobre isso. Esse conceito, esses dois eixos de compaixão e graça, precisava fazer sentido na minha comunidade. Desculpe a falta de modéstia, mas a Cibapa, a segunda igreja batista em Palmas, ela era uma referência de programas e eventos feitos com excelência. Mas era uma igreja que não avançava, apesar de ser uma igreja conhecida pela sua política de ação social em todo o estado do Tocantins. Compaixão e graça, queridos, eram alimentados pelo envolvimento que Jesus tinha e os seus discípulos pelas cidades por onde ele passava. A ideia e o conceito de pensar sobre isso é que me fez pensar que aquela igreja, ela pensava que tinha compaixão. Ela pensava que entendia sobre a graça. E esse era um conceito diferente, inovador, quando se tratava do cristianismo enquanto estilo de vida. E é por isso que nessa tarde eu queria dizer para vocês esse treinamento. Eu tive que reaprender que a compaixão e a graça é um princípio estratégico. Não são apenas virtudes, não são apenas sentimentos, é o princípio que Deus nos deu para que eu e você nos tornemos uma igreja acolhedora. E ser uma igreja acolhedora é muito mais do que ter um templo bacana, é muito mais do que ter boas programações, é eu saber o que é estilo de vida. E isso marcou a minha vida quando eu fui fazer promoção missionária. E cheguei do campo e passando por algumas igrejas, eu entrava e saía e não era notado. Fomos uma igreja, eu e minha esposa,
e eles estavam falando de missões, e nós éramos missionários da Junta de Missões Mundiais. Estava lá no painel o nosso retratinho, o nosso quadro, e a moça que era mobilizadora de missões, fazendo culto missionário, ela estava dizendo assim: ah, se nós pudéssemos ter um casal de missionário aqui. E a gente estava lá. Mas aquela igreja, ela tinha como ministério, o ministério de acolhimento, que eram as pessoas que diziam lá na porta: boa noite. Só isso. Não sabia acolher. E aí nós precisávamos dizer, se tornar uma igreja acolhedora é entender compaixão e graça como princípio. E aí, querido, eu preciso entender e falar para vocês que eu queria uma igreja relacional. E eu disse assim: se eu voltar a pastorear, eu vou falar sobre isso. Exercitar a igreja dizendo de que você, quando recebe alguém que você gosta e é educado, você diz para ela: seja bem-vindo à minha casa. E eu comecei a ensaiar com a minha igreja dizendo assim: olha a forma como você está sentado. Quando você tem intimidade com a pessoa, você inclina o ombro em direção a ela. E quando você não tem intimidade com ela, você coloca o ombro do outro lado. E quando você olha para um lado e o outro é do desconhecido, você fica engessado. E se o pregador ainda disser assim: fale com o seu irmão ao lado, lá vem a coreografia. A igreja, ela perdeu o sentido de relacionamento. E quando nós entendemos esse conceito, a pergunta é: quem vai acolher as multidões das pessoas? Quem? Um dos grandes desafios para nós foi, na implantação do pequeno grupo, PGs, da nossa igreja, estava no meu coração ser uma comunidade de amor. E quando eu falei com a liderança assim: olha, queridos, nós vamos ser uma comunidade de amor e multiplicadora de discípulos de Jesus. Um irmão disse para mim: impossível, pastor. Primeiro porque amor, ele é utopia. E eu disse para ele: é mesmo, você acredita? Ele disse: é utopia. A gente não está preparado para amar. Eu falei: você já leu o livro Tempestades à Vista, de Billy Graham, onde ele conta o testemunho de uma mulher que não era evangélica, mas que estava em Calcutá fazendo um trabalho de assistência social, chamada Madre Teresa de Calcutá. Pois bem, ela tem uma frase que ela diz assim: não basta dizer eu te amo, você tem que ter atitudes. São as atitudes que comunicam as boas novas do Evangelho. São as atitudes que determinam a intencionalidade da minha evangelização. Enquanto a gente não entende isso, a gente começa a não entender o que é ser uma igreja saudável. E em uma decisão conjunta, queridos, com a liderança, e eu vim mais para compartilhar a minha experiência com você, a diferença em que eu chamei a liderança da igreja era para dizer a seguinte: nós queremos ser uma igreja saudável? Queremos. Então a gente precisa repensar o nosso conceito do que é ser igreja. Nas minhas primeiras reuniões começaram no pequeno grupo e tudo parecia perfeito demais. Implantamos pequeno grupo estava bombando, as reuniões tinha tudo. Pensa em reuniões perfeitas. O meu pequeno grupo da Cibapa, eram pequenos grupos perfeitamente sincronizados com o tempo e com os objetivos. Nós tínhamos quebra-gelo, nós tínhamos louvor, nós tínhamos edificação na palavra, tinha compartilhamento, tínhamos desafios e avisos, nós tínhamos principalmente o lanche. Queridos, eu engordei 20 quilos no Tocantins. Agora a gente está numa vigilância do peso, né? Ninguém leva nada no pequeno grupo, a não ser água e fruta. Mas nós começamos a perceber que havia superficialidade nas nossas reuniões. Nós começamos a perceber que quando chegava o momento do compartilhamento, as pessoas fingiam que compartilhavam e nós fingíamos que estávamos ouvindo. Vocês acreditam nisso? Fomos num pequeno grupo, eu disse: vamos fazer um rodízio, vamos. Aí eu disse: vamos conversar com fulano e ciclano. Ele disse: eu moro no condomínio tal. Aí o outro do canto disse: eu moro no mesmo condomínio. Aí o outro disse: nós também moramos no mesmo condomínio. Eles não tinham acesso à casa um do outro. Eles se reuniam toda semana, mas não compartilhavam vidas. Começamos a olhar e perceber que o estudo, ele era bom demais quando estava no nível teológico.
Quando o assunto era um panorama geral, pequeno grupo era bom, mas quando entrava no temas ligados à ética e à moral, querido, havia um silêncio tão grande. Ninguém falava nada, todo mundo tinha o ministério lagartixa. Já viu a lagartixa como é que fica? Você está falando, o pregador está falando e o cara está assim. Ninguém queria compartilhar. Todo mundo era perfeito. O que nós descobrimos, queridos, literalmente, é que focar um assunto provocador, tratar caráter, tratar problemas relacionais, domésticos e fora do lar, nós não obtínhamos um feedback. O nosso feedback era zero, não havia uma interatividade, não havia uma interação real. As pessoas elas estavam no mesmo patamar, apesar de 3 anos de pequeno grupo. E nós começamos a perceber que o diagnóstico real da saúde da nossa comunidade não era boa. Nós estruturamos nossos pequenos grupos, eles funcionavam tecnicamente, estruturalmente bem, mas nós não tínhamos resultados de alegria, nós não tínhamos resultados de vibração, nós não tínhamos resultados de paixão, nós não tínhamos comprometimento com a visão, nós não tínhamos nem pouco, nós esperávamos grupo numericamente crescente. Nossos pequenos grupos, eles eram grupos de koinonia, grupos de comunhão apenas. E quando tinha alguém formado em teologia, ele era uma escola bíblica dominical que saiu do prédio e foi para dentro de uma casa. E eram discussões teológicas profundas. Alguém que dizia assim, conceituais fantásticos. Nós então percebemos que a nossa igreja ela patinava. Foi aí, queridos, que nós lançamos uma campanha para a liderança da igreja. Alguém mais espiritualizado disse assim, não, é porque a igreja está em pecado. Quando tem um problema é logo pecado, não? E aí fizemos uma campanha de purificação interior somente para a liderança de pequenos grupos. Baseado no livro Retorno à Santidade. Quantos conhecem esse livro? Pegamos os líderes, fizemos a campanha do Dr. Gregory, o livro, e nós descobrimos que o problema não era pecado. Não menos não era o pecado intencional. As pessoas elas não queriam mexer nas suas vidas. Elas queriam ser líderes, mas que ninguém perguntasse para elas como é que está o casamento. Elas queriam que estar dentro da igreja, no pequeno grupo, mas não dissesse para ela que pecado era pecado e problema era problema. Elas não queriam ser tratadas. Elas não queriam ser curadas. E esse foi o maior desafio. E com essa campanha, então, nós descobrimos o gargalo. Deixa eu repetir, o problema, nós descobrimos o gargalo dos nossos pequenos grupos. Sabe qual era o gargalo? Eles eram mistos. E foi bem dito aqui, tudo isso aqui é verdade. Nossa igreja, em 2009, ela tinha 400 pessoas, 400 membros. Hoje nós somos estamos em 2016 e nós somos 1.500, quase 1.600 membros. Mas nós descobrimos que as pessoas precisavam ser curadas. Sabe aquelas pessoas imponentes, né? Imagina assim, arrumar as mulheres com seus capacetes, os homens com a sua postura masculina. Eles não queriam, eram chamada casta indiana, os intocáveis. Elas queriam ser tratadas, mas era gente boa. Gente que trabalhava, gente que produzia na liderança, gente que dava o dízimo, mas gente que estava doente. E quando a gente não quer trabalhar isso, queridos, nós começamos a perceber que o problema não era as práticas imorais lá fora apenas. Era questão de pessoas que não acreditavam mais no ser humano. Sabe aquele negócio que quem encontra um amigo e há amigo mais chegado que o irmão? As pessoas não acreditavam. Nós descobrimos que as pessoas têm, eu não sei, aqui não deve ter isso. Lá no Tocantins tem muito. Lá na minha igreja, na Cibaba, tem muita gente com problema de infidelidade conjugal. Tem problemas de gente com problemas de álcool.
tem pessoas com problema na pornografia, tem pessoas com problema de impotência sexual, tem pessoas com problemas de perdas, de lutos, doenças crônicas. É na minha igreja, aqui não, em Bacaxeri, graças a Deus, vocês não têm esse problema. Eu estou dizendo na minha, tá, gente? Na minha igreja lá, pecados não confessados, ou seja, as pessoas elas queriam compartilhar, mas elas não confiavam de que as pessoas estavam dispostas a ouvir e caminhar com elas. E aí a gente diz assim, nós precisamos rever esse conceito. Sentamos e vamos mudar esse contexto. Se você conseguisse, o pessoal da comunicação conseguir passar lá onde tem a palavra oásis. Os nossos PGs eram tudo, menos o oásis. Eles eram bons tecnicamente, mas não era o lugar ideal que deveria ser para Deus tratar, para Deus curar, para Deus restaurar, para Deus ministrar, restituir, pôr de novo em vigor. Sabe aqui, recuperar a alegria de ser filho de Deus, a alegria de estar sentado à mesa do Pai, a alegria de poder dizer o seguinte: cara, creia porque Deus me curou e Ele vai te curar também. Nossos pequenos grupos precisavam entender que o nosso negócio era gente, e gente que precisava de ajuda, e que o cara, o homem, ele não fala dos seus problemas porque ele é desconfiado. E mulher, presta atenção, que fala, não pense que ela está contando o verdadeiro problema. Ela está dizendo o que ela quer que você saiba e que você acredite. Há uma diferença entre homem e mulher? Há uma diferença, sabe por quê? Por que salão de beleza é um negócio de ouro? Porque mulher vai para o salão de beleza para desabafar, para conversar. Ela não vai fazer unha e mão. Ela vai lá fazer a mão, aqui, aí começa a falar. O assunto não terminou, faz o pé. É assim. Mulher, quando tem problema, ela conta para a outra, o que é que ela diz? A outra fala assim: eu estou contando problema para você, assim, é isso mesmo, mulher, homem é tudo assim, o meu também lá em casa é assim. Ela é solidária. Homem, quando diz para o outro assim: cara, estou com um problema com a minha esposa, cara, pede 3 dias de licença e viaja. Pronto, acabou o aconselhamento de homem. É prático. Então a gente descobriu, querido, que aconselhamento, discipulado de mulher é diferente de discipulado de homem. Homem não gosta muito dessa, não, ele tem um lugar certo. E com o sexo oposto, mulher ali, ele fica intimidado. Agora, os líderes começaram a compartilhar das dificuldades que os homens tinham de aconselhar mulheres, e de mulheres em aconselhar homens, inclusive entre os jovens. Nossos pequenos grupos par começaram com a juventude, olha o contrário, não foi com os casados. Havia muita crise entre a juventude, com namoro, com masturbação, com pornografia, relação com pai e mãe. E os meninos tinham medo de abrir a boca. Então nós começamos com a juventude. Os jovens separaram-se, homens e mulheres. E a partir daí surgiram os pequenos grupos para a nossa igreja. Quando a gente começou a trabalhar assim, a gente começou a perceber uma coisa, que quando o casal era líder de um pequeno grupo, um escorava-se no outro, que o pastor Silvado falou aqui. Se a mulher estava com a bola cheia, o homem estava com a bola murcha. Quando o homem estava com a bola cheia, a mulher falava assim: nós precisamos mudar isso. Potencializar a liderança masculina e potencializar a liderança feminina. Então, o meu pequeno grupo, eu tenho meu WhatsApp, eu mando mensagem bíblica para os homens do meu pequeno grupo, a Lídia manda mensagem para as lideradas dela. Nós nos reunimos tranquilamente, nós lanchamos juntos, nós cantamos juntos, nós oramos juntos, nós compartilhamos lições juntos, mas na hora da ministração da palavra e do compartilhamento, nós estamos separados. Então são 2 pequenos grupos na mesma casa. Na mesma casa. O bom de tudo isso, queridos, é que as mulheres amam de ficar alguns minutinhos sem o marido. E os maridos dizem: até que enfim, um momento de paz. Eles estão ali,
Você pensa que, olha aqui, homens, você pensa que quem termina primeiro, qual desses dois grupos que termina primeiro o compartilhamento? Os homens? Que termina primeiro? As mulheres terminam e ficam esperando a gente terminar. Ele só quer saber se não tem uma mulher por perto. Homem não gosta de concorrer com mulher, é desleal. Tirou-as do meio, eles se revelam. Vamos conversar, cara. Estou assim, assado. Então o pequeno grupo, par, foi a cura da nossa igreja. Tinha cara que não ria. Eu cheguei para um camarada e falei assim, cara, dá um riso assim, não sou filho de dentista. Filho de dentista que fica arreganhando os dentes. Arreganhando os dentes, é uma expressão do norte. Daí, o cara ri. Pastoreio, queridos, não é cuidar. Pastorear não é acompanhar. Pastorear não é aconselhar. Desde quando que ser pastor é uma questão de título? Se pastoreio é estar junto com sinceridade, com verdade, com transparência. Se pastorear é você tratar. Então, querido, para isso acontecer precisa ter um ambiente propício, um ambiente confortável, sem constrangimento, para que isso possa acontecer. E não importa, como o pastor Renato falou aqui, não importa o tamanho da casa não. Ao contrário, essa semana no meu pequeno grupo, que é quinta-feira, a Lídia falou assim para mim, nosso pequeno grupo foi bom demais. Porque o nosso pequeno grupo está grande, nosso líder em treinamento não está pronto para multiplicar, e aí o pequeno grupo grande dificulta o relacionamento. E como 4 mulheres faltaram, a Lídia diz, hoje foi bom, porque só foi eu mais 4, e aí foi confortável demais. Foi bom, deu tempo para a gente compartilhar. Nós temos o RD, que é o relacionamento discipulador, ou vida discipular, uma cuida da outra, e isso é muito natural, e nós temos a célula par, o pequeno grupo par, e que é bom, se você chegar na minha igreja e perguntar assim, vamos fazer reunião mista, os homens vão dizer, de jeito nenhum. Uma vez eu perguntei para os irmãos assim, rapaz, é bom a gente se reunir, pastor, não bagunça, deixa como está. Por quê? Porque se a gente trouxer essas mulheres para o nosso pequeno grupo, elas vão começar com aquelas historinhas, sabe? Pastor, Deus, elas começam a alfinetar a gente, sabe? Mandar indireta para a gente. E o que você acha de homem que não faz isso? Mulher gosta, já viu como é que a mulher faz? A terapia é assim, né? Tem homem que é assim, aí o cara está ao lado assim. Queridos, foi uma bênção para a nossa igreja. Quando nós tivemos esse pequeno grupo, volta a tela aí dos pequenos grupos aqui. Nós não temos dificuldade, porque literalmente, vou usar esse aqui, ó. Está vendo? Aqui eles estão uma reunião, homens e mulheres juntos, na confraternização, na comunhão. Mas quando nós vamos separar, nós separamos. Os homens conversam e compartilham, as mulheres também. É na mesma casa. Não há dificuldade nenhuma de fazer isso. Pode passar a próxima tela? O que nós temos, querido, é que redes jovens, adolescentes, casais, jovens maduros, casais maduros, começaram a funcionar diante dessa dinâmica. Há 3 anos atrás. A qualidade da alegria, a qualidade de relacionamento discipulador, os problemas conjugais, houve desculpa eu dizer, para nós pastores, houve um esvaziamento dos gabinetes pastorais. Porque o aconselhamento mútuo, o pastoreio mútuo, começou a acontecer dentro dos pequenos grupos, porque então nós tínhamos só uma reunião. Você quer um pequeno grupo que seja apenas uma reunião semanal, ou você quer um pequeno grupo onde você desenvolva vida discipular? Porque reunião por reunião a gente faz. Agora, a vida na vida é quando eu gasto tempo para que você possa abrir o seu coração e o seu coração possa receber a compaixão e a graça de Deus. Veja essa tabela, como é que ficou mais ou menos assim. Não vai dar para você enxergar, ficou pequeno demais, mas é mais ou menos aqui, ó.
Aqui, isso aqui são os maridos, os homens, aqui são as mulheres. Aqui tenho literalmente o pequeno grupo de um homem, o pequeno grupo de uma mulher. Então eu tenho o Joel, se eu tenho a Raquel, é marido e mulher. Mas eu tenho uma mulher, que tem mulheres que não são casadas. E elas são livres. E elas têm um público feminino. O gostoso do pequeno grupo par é que chega alguém no seu pequeno grupo que é divorciado, que é divorciada, que é viúva, que é solteira experiente com 50 anos. Ela não fica deslocada no pequeno grupo que ela chega. Sabe por quê? Porque o pequeno grupo lá é mulher, não é de casais. Pode chegar qualquer pessoa, qualquer idade, e ela vai cair bem no seu pequeno grupo. Você tem uma amiga sua que é divorciada, e você está fazendo inclusão dela num contexto de mulheres, não num contexto de casadas. E isso é terapêutico para ela demais. Como semeadores, que nós precisamos lançar a semente do cuidado individual. Pequeno grupo misto é cuidado individual. É você saber que a pessoa tem valor e não a estrutura. A estrutura não é maior e não é melhor do que a pessoa. O alvo são pessoas e não estrutura. Pequeno grupo em si mesmo não é nada. O pequeno grupo é uma estratégia. A célula é uma estratégia. O seu alvo, fim, são pessoas. E quando você entende isso claramente, você vai entender de que nós, essa semente básica faz com que nós entendamos o que é ser discípulo de Jesus. Isso precisa fazer parte do nosso estilo de vida. E isso mudou completamente os rumos da nossa igreja. O novo convertido, ele é recém-chegado à nossa comunidade. Quando ele chega na nossa igreja, ele pega esse DNA. O DNA da nossa comunidade. Quando ele recebe em sua vida a influência de outro discípulo de Jesus, isso começa a ter relacionamento discipulador, ou vida discipular. E é dentro desse contexto que a gente vai entender, lógico, eu já li o livro do Tunala e do Marcos, nós estamos falando de paternidade. Paternidade espiritual. As pessoas, elas estão órfãs. Nem sempre que elas estão rindo, elas estão achando graça. E elas não querem uma igreja, elas não querem um evento, elas querem ser elas mesmas. Mas alguém precisa abrir a ostra e descobrir o valor que tem dentro daquela ostra. E aquela ostra, ela gerou uma pérola, e a pérola foi a custo de muito sofrimento. As pessoas, elas estão sofridas, mas elas são capazes de entender. E se eu entender, se você entender que a célula par, o pequeno grupo par, é você entender o significado do discipular. Discipular é influenciar. Discipular é cuidar do outro. É ajudar a preparar o outro para crescer. Então as pessoas não estavam aprendendo a cuidar, porque elas não queriam ser cuidadas ou não deixavam ser cuidadas. É você ter uma influência no nível básico de 1 a 1. O princípio do relacionamento discipulador, ele é enfatizado na relação da paternidade espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode soltar o próximo slide para mim? Primeiro, no pequeno grupo par, liderança masculina e feminina ficam consolidadas. Eu não digo assim, o pequeno grupo do Valmir e da Lídia. Não, o pequeno grupo do Valmir, o pequeno grupo da Lídia. O nosso sistema de alimentação do sistema diz que eu tenho um pequeno grupo e o pequeno grupo da Lídia. Existe cura através de relacionamentos confiáveis. Eu não sou doido a abrir da minha vida num grupo de pequeno grupo, não. Está doido? Mas, naquele pequeno grupo, eu vejo que há tratamento. E uma pessoa ali vai inspirar-me e ela vai fazer discipulado 1 a 1 comigo. Liberdade no compartilhamento. Cuidado com a opção, a exposição do sexo oposto. Eu tive, olha para mim, que eu vou dizer uma coisa para você. Meu tempo está terminando, falta 1 minuto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tive problemas de homem que caiu com mulher porque foi adulterou, porque a mulher disse assim para o marido:
fulana está com problema, você é melhor do que eu, conversa com ela. Ela lançou o marido para o braço da outra. Aconselhamento e discipulado, homem faz com homem e mulher faz com mulher. Vou dizer baixinho para não escandalizar vocês, terminar essa palavra assim, ó. Tem tarados dentro da igreja, hein? Vou dizer algo pior. Tem taradas dentro da igreja. Então preste atenção. O pequeno grupo, o par, ela traz também uma proteção, é uma blindagem na sua vida e na minha vida, na área do discipulado e do aperfeiçoamento do caráter de Cristo na vida do outro. Amém? Eu escandalizei você? Doeu? Como diz uma amiga minha, Fabiola, sejam fortes que tem mais à noite. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Eu quero fazer um desafio a você, querido. Eu deixo o vídeo para passar a comunicação depois. Deixa eu falar uma coisa para você. Seus pastores, e eles não estão me pagando para isso, eles estão dando uma direção para que você seja eficiente e eficaz no pastoreio que Deus colocou na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Você é a melhor pessoa para cuidar de homens. Você é a melhor pessoa para cuidar de mulheres. Pastor, mas um casal está precisando de ajuda. Casal tem problemas conjugais, como todos os outros casais têm. Mas antes dos problemas conjugais aparecerem, existem problemas individuais que precisam ser tratados e que dificulta a comunicação entre o casal. Não se trata de casal sem tratar as peculiaridades do indivíduo enquanto indivíduo. O pequeno grupo, a célula par, é para que as pessoas sejam tratadas como indivíduos. Porque os ministérios de família, os ministérios oferecidos pela gestão de ensino, vai dar suporte e ferramentas para que eles sejam cuidados enquanto casais. Mas homem precisa ser cuidado como homem, e mulher precisa ser cuidado como mulher. Pastor, mas eu não sei liderar. Eu também não. Até hoje não aprendi. Mas eu sei compartilhar a vida. E você sabe compartilhar o que Deus tem feito em você. Amém? Eu queria fazer um apelo para você. Feche seus olhos. O apelo que eu estou fazendo para você agora é de você decidir ser instrumento de bênção nas mãos do Senhor. É de você tomar o seu lugar no reino de Deus. Vocês são raça eleita, sacerdote santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, que vos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é alguém que foi ferido, machucado, mas foi restaurado. Não deixe que a sua esposa, não deixe que uma mulher faça o trabalho que é seu trabalho, o homem. Não deixe, mulher, que o homem faça o trabalho que é seu trabalho. Há coisas que são ditas por homens para outros homens, que só um homem pode dizer. Mas hoje coloque diante do Senhor o seu rebanho e diga: estou aqui, Senhor, usa-me. A juventude vai poder deslanchar melhor, e os nossos filhos vão crescer e aprender de que existe liderança feminina e liderança masculina. Quero convidar o pastor Guilherme Silvado para orar por você aqui. Se foi abençoado, diga amém. Feche seus olhos. Deus, o Senhor sabe o desejo do nosso coração. Nós queremos semear a Tua palavra. Queremos ter alegria, ó Deus, de ver
ela germinando no coração de colegas de trabalho, vizinhos, parentes, amigos, os nossos sementes, Deus. Queremos semear e voltar com os braços cheios da colheita, chorar de alegria por vermos pessoas transformadas pelo Teu poder, famílias restauradas, história de vida modificada. Deus, nós não queremos ficar presos a estratégias. Nós queremos ter liberdade para mudar, adaptar conforme a necessidade, sempre com um propósito muito claro: atingirmos pessoas com o Teu Evangelho, ministrarmos ao coração das pessoas, sermos instrumentos mais úteis nas Tuas mãos, Senhor. Nós nos consagramos ao Senhor. Continua falando conosco. Realiza a Tua obra em nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Fale para a pessoa que está do seu lado, de tudo que eu vi, numa frase, o que eu estou levando para casa? Compartilhe com a pessoa que está do teu lado. Numa frase. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a Tua voz, sejam Teus olhos, sejam os Teus pés. Cada vez que eu tocar, toque no ombro, amigo, contemplando, toque na pessoa que está ao seu lado. Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, seja a Tua graça e o Teu amor. Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer, viver Tua vontade, refletir Tua verdade, Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu Cada vez que eu tocar no ombro, amigo, cada vez então toque. Eu tocar, ombro amigo do lado aí. Ombro amigo. Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam Tuas mãos, seja a Tua graça e o Teu amor. Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer, viver Tua vontade, refletir Tua verdade, Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero Te servir, eu quero Te servir, eu quero Te obedecer, viver Tua vontade, refletir Tua verdade, Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém, glória
Glória a Deus, que assim seja. Ele morreu. Pastor Márcio, pastor Silvani, pegue o papelzinho aí, comece a fazer perguntas. Segundo painel, pastor Márcio, pastor Silvani, por favor, subam aqui. Pegue a folha de papel para vocês começarem a fazer perguntas. Nós vamos estar trabalhando com mais 2 objetivos desse ano. Está preparado? Pegue o papelzinho para você começar. Está vendo a encrenca que você faz? Ah, eu vou ficar no púlpito? Ah, que chique. Então agora não é mais mesa. Fazer o quê? Eles não podem usar o púlpito, não? É que agora é painel, eles vão falar. O cara quer ajudar, né? Primeiro fala. A ideia é boa, Wellington. Vamos lá? Pergunta para a pessoa do seu lado aí se ela é um chamado. Se ela tem um chamado. Você tem um chamado? Quem tem um chamado aí, levanta a mão então. Meu Deus, que coisa linda, hein? É isso aí. Gostei de ver. O povo entendeu. Agora uma pergunta. O que você está fazendo com esse chamado? O que você está fazendo com esse chamado? Você já entendeu que você é um chamado. Você é um discípulo. Agora, o que você está fazendo com esse teu chamado? Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Ah, eu fui chamado para ganhar o mundo. Está subindo as escadas da fama e quer ganhar o mundo. Será que é isso mesmo? Nós vamos falar sobre relacionamento discipular no trabalho, na faculdade, no colégio, nesse ambiente em que eu estou inserido. E a pergunta é, o que eu estou fazendo nesse ambiente? Qual é o meu papel no meu local de trabalho? Uma vez conversando com um irmão, eu perguntei, como que é o seu trabalho? Como é que você faz lá no seu trabalho? Contou um pouco do trabalho que ele faz. E eu perguntei, você tem oportunidades? Você fala de Jesus? Não, pastor. Lá é um local de trabalho. Lá eu não falo sobre Jesus. Gente, isso é assustador. Mas isso, de qualquer forma, muitas vezes nos é ensinado. É uma dicotomia. Aonde eu trabalho, eu só trabalho. Eu não falo das coisas de Jesus, eu não falo quem eu sou. Eu só sou um bom cristão, eu procuro ser um bom testemunho. E eu, por muito tempo, também fui assim. Também, por muitas vezes, eu procurei ser um bom cristão no meu local de trabalho, procurei ser um bom testemunho no meu local de trabalho. Mas será que é só isso? Será que é para isso que nós fomos chamados? Para trabalhar e ganhar o nosso dinheiro, e naquele ambiente eu só sou um bom testemunho? Você tem um chamado de Deus para estar onde você está. Seja um profissional, seja um estudante, seja um empresário, seja um executivo, independente do que você fizer, você tem um chamado de Deus para estar naquele lugar. E nós precisamos entender isso. Aonde você está, foi Deus que te colocou. Nós precisamos ter esse discernimento de aonde eu estou, qual é o meu papel, como servo de Deus naquele ambiente. Muitos, às vezes, falam assim, pastor, eu quero sair do meu emprego, eu quero pedir a conta naquele lugar onde eu estou, porque só eu sou cristão naquele lugar, é um lugar muito hostil, muito difícil. Nós limitamos a ação de Deus pelo ambiente que nós estamos, não entendendo qual é o nosso papel.
E eu conheço o mundo corporativo porque eu já estive lá. Eu também já fui hostilizado pela minha fé naquele ambiente de trabalho. Mas nós precisamos entender que nós fomos chamados e Deus nos colocou naquele lugar para fazermos algo do reino. Porque tem pessoas que necessitam de nós naquele ambiente. Tem pessoas que estão ali carentes, sedentas por uma palavra. E nós temos essa palavra. Eu queria colocar o próximo PPT ali. Passa para mim ali. Aquele com os pequenos grupos. Isso. Aqui nós temos alguns grupos. Uma sala de aula, jovens universitários, adultos numa reunião de trabalho. O que tem em comum nesses grupos? O quê? Pessoas. Tem alguma semelhança com o teu ambiente de trabalho? Tem alguma semelhança com a sua faculdade? Tem alguma semelhança lá com a sua escola? Tem alguma semelhança com os ambientes em que nós estamos inseridos? Estamos inseridos nesse ambiente? O tempo todo nós estamos rodeados por pessoas. E o que nós temos feito com isso? O que você tem feito nesses ambientes? Ah, pastor, eu oro por eles, eu oro por essas pessoas. Que bênção, nós devemos orar por essas pessoas mesmo. Mas não é só isso. Eu queria pensar numa situação em que para mim eu descobri isso depois com o passar dos anos. Nós estamos naquele ambiente, nós estamos ali trabalhando, desenvolvendo, fazendo o nosso trabalho e nós temos que procurar fazer o nosso melhor. Porque esse é o papel, isso é o que a Bíblia nos ensina. Como cristão, nós precisamos fazer o nosso melhor. Dar o nosso melhor aonde você está, no seu trabalho, naquele ambiente onde você está. Você tem que procurar ser o melhor. Estar em destaque realmente como a postura de um cristão que serve a Deus. Mas uma das coisas que me faltava naquele tempo em que eu estava nesse ambiente, procurando ser uma testemunha de Cristo naquele ambiente, era a intencionalidade. A intencionalidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas, de levar aquelas pessoas para um pequeno grupo de discipulado, de levar aquelas pessoas para uma célula, de convidar aquelas pessoas para vir à igreja. Faltava para mim a intencionalidade. E talvez esteja faltando isso para você também. Talvez você conviva nesse ambiente, talvez você esteja ali sendo um bom cristão, realmente um discípulo, fazendo realmente aquilo que o Senhor te mandou. Mas talvez esteja faltando a intencionalidade. E aí eu posso te dizer que então eu não era um bom discípulo, porque faltava aquilo que o pastor colocou. De repente aqueles grupos eram maravilhosos, mas faltava alguma coisa. Então não basta eu ser esse bom discípulo, essa pessoa que tem um testemunho ilibado do que você não envergonha Cristo, mas se você não tem a intencionalidade. Nós precisamos da intencionalidade, nós precisamos investir tempo na vida daquelas pessoas. E eu, compartilhando um pouco daquilo que eu vivia naquele ambiente, eu procurava ser um bom cristão. Quando tinha os eventos das organizações, eu era chamado para dar uma palavra, eu orava por aquelas pessoas. Várias pessoas pediam até aconselhamento, e eu dava aconselhamento, eu partilhava a minha fé com aquelas pessoas. Mas faltava essa intencionalidade de convidar aquelas pessoas para estarem num grupo pequeno, para fazer um RD com ela, para eu gastar tempo com aquelas pessoas. E uma vez, depois de alguns anos que eu saí dessa instituição, eu encontrei um casal, ele foi o meu líder na instituição, e uma época eu pude apoiá-los numa dificuldade que eles tinham. E aquilo doeu meu coração, porque ela disse assim: eu aguardei um convite da sua parte para ir conhecer a sua igreja. Você faz ideia do que é isso? Você consegue imaginar aquela pessoa que está próxima de você e você não lançou a rede? Estava ali no meu dia a dia. E eu falei. Mas Deus é misericordioso.
E algumas dessas pessoas eu ainda me relaciono, de vez em quando a gente almoça junto, a gente tem algum tempo junto. E essa semana eu tive com 2 colegas daquela fase, e a gente almoçou junto, e vocês sabem que nós estamos preparando uma viagem lá para os Ribeirinhos. E eu lancei o desafio para um deles, eu o convidei para fazer a viagem missionária conosco. Então, e se ele não topar, porque eu acho que o desafio é bastante grande, né? Para alguém que não conhece a Jesus, sair daqui para a Amazônia, eu acho que o desafio realmente é muito alto. Mas eu já decidi no meu coração que eu vou fazer um RD. Ele já se tornou o meu RD. Ele não sabe, mas ele já é meu discípulo, porque eu vou gastar tempo com ele, eu vou investir na vida dele. Porque eu perdi aquela oportunidade, mas Deus está me dando uma nova oportunidade. E eu queria que você avaliasse, pensasse agora, como eu estou trabalhando, como eu estou agindo no meu ambiente de trabalho, qual é o seu papel naquele ambiente. Você está lá só para ganhar dinheiro, para cumprir a sua missão? Não, nós temos uma missão muito maior do que essa. E é isso que eu queria que você saísse daqui hoje, com tudo aquilo que você já ouviu, que você avaliasse o seu ambiente de trabalho e o que você precisa mudar nesse ambiente, para que as pessoas possam ser impactadas, não só pelo teu testemunho, mas que elas possam vir a fazer parte de um RD seu, vir participar da sua célula, vir conhecer a sua igreja e se tornar um discípulo de Cristo. Amém? Fica esse desafio para você. Amém. Pastor Márcio. Como é bom a gente poder ouvir todas essas coisas, esses desafios, coisas que acontecem todo dia na IBB e que nós queremos cada vez mais pessoas envolvidas em todos esses princípios que nós estamos conversando aqui. Ouvindo o pastor Silvani falar de RD, falar de semente, só aquece o meu coração. Se tem uma coisa que eu acredito demais é na igreja lá nos lares. É na sua casa, na minha casa, sendo o lugar onde Deus tem trabalhado e tem abençoado vidas, usando lares, casas, a minha área de atuação hoje, os lares onde eu tenho me encontrado com pessoas, fica lá na cidade de Pinhais, mesmo eu não morando lá, em função de algo que Deus fez na minha vida. Mas, queridos, eu acredito muito nisso. Eu tenho falado por aí, vários lugares, pastor Valmir já ouviu isso de mim. Quando alguém me pergunta o endereço da minha igreja, eu falo para ele, depende do dia. Porque a minha igreja tem muitos endereços, são centenas de endereços que estão espalhados pela cidade. E isso é uma vitória e é uma conquista. Nós nos reunimos nos lares, e eu vim para falar de algo muito precioso e algo muito bíblico. Nós nos reunimos nos lares, nós chamamos as pessoas para ir à igreja, isso nós estamos chamando para ir de repente na nossa casa, para ir numa casa de um grande amigo, de um irmão, um lugar onde a gente vai chegar e vai estar junto, e vai ter comunhão, e vai ser feliz, e vai aconselhar uns aos outros, confessar o pecado uns aos outros, amparar o irmão, porque é assim que nós vivemos igreja. E fazemos isso, encontramos as pessoas. Mas existe uma coisa que eu quero conversar com você agora, que é o culto coletivo, a adoração, onde todas as famílias, a família da bênção, os pequenos grupos, as células, se encontram para celebrar, e são os nossos cultos coletivos. E no nosso caso acontece aqui no domingo esse culto, onde todos os pequenos grupos se reúnem para adorar o Senhor. E muitas vezes nós precisamos entender que esse compromisso na nossa agenda, ele não é opcional, ele é bíblico. Esse compromisso na nossa agenda, ele não é um compromisso porque eu não tenho mais nada importante para fazer. Aliás, eu não devo ter mais nada importante no domingo, pastor Silvani, do que vir à igreja, me encontrar com todo o povo de Deus, para que o Senhor seja adorado. Eu acabei de bater um papo ali com a Alice, esposa do William. Cadê esse casal? Cadê? Fica de pé lá. Acabei de conversar. Esse casal eu conheci aqui,
no endereço do espaço que a Igreja Batista do Bacaxeri tem, onde nós estamos. Conversei um pouco mais, são recém-casados, acabaram de casar. Pode sentar, querido. Pastor Marcos acabou de fazer o casamento deles. Eu não conheço a história daquele casal, porque eles não frequentam o meu pequeno grupo, a minha célula, mas aqui, onde nós nos encontramos, eu pude ter um tempo precioso com eles. Quando nós viemos adorar aqui, nós não viemos sentar na cadeira azul e ficar simplesmente olhando a nuca do irmão da frente, mas eu vim para olhar para o lado e ver quem Deus colocou perto de mim. Olha para o lado agora e veja quem Deus colocou nessa concentração, nessa celebração. Olha para trás porque Deus colocou gente. Olha aí. Eles misturaram, eles separaram as redes hoje, mas normalmente o que acontece é que nós estamos misturados. Eu sento do lado de alguém da rede amarela, eu converso com a Alice ou com o William, que é da rede laranja, e assim no domingo nós somos a grande família colorida da IBB e nós viemos aqui para adorar o Senhor Jesus. Nós somos discípulos adoradores, com raras exceções. De modo geral, independente, seja no meio do povo de Deus ou lá fora na impiedade, as pessoas gostam de viver socialmente. As pessoas quando vivem isolada, as pessoas que escolhem viver assim, a estatística, a ciência já mostrou, já provou, elas morrem mais cedo. Quem se relaciona, vive mais. Isso não é, a gente sabe que a Bíblia tem esse princípio, mas o homem também lá fora na ciência já entendeu isso, os médicos já sabem disso, e isso é uma grande verdade. E nós gostamos de nos reunir. Não tenho receio de afirmar que o crente que considera que o culto coletivo é opcional, ele talvez não faça parte dessa igreja que vive em unidade, que se encontra para celebrar a presença do Senhor Jesus e que vive isso de uma forma muito especial no seu dia a dia. Foi Deus quem nos ensinou a cultuar. Antes da igreja de Cristo existir, Deus levantou o povo dele, e levantou o povo dele lá no passado. E olha, Noé, quando saiu da arca, sabe o que ele fez? Junto com a família dele, ele cultuou ao Senhor. Abraão fez a mesma coisa. Abraão, a cada lugar, a cada região que ele chegava, sabe o que Abraão fazia? Ele levantava um altar, ali ele fazia um altar, e ali Abraão e a sua família, o povo de Deus nascendo, cultuava o Senhor, e assim continuou, e chegou, sabe aonde? Chegou na Igreja Batista do Bacaxeri, que chegou lá na Cibapa, onde o povo de Deus continua se reunindo para levantar altares a cada semana para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. E quando nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Discípulos do Senhor vivem em plena adoração, em plena comunhão. Eu queria ler um texto de Hebreus 10, 25, que diz: não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Ainda mais agora que o grande dia do Senhor está próximo, nós temos que nos reunir. Querido, aquele RD que o pastor Silvani falou, aquela pessoa que acabou de chegar no nosso meio, sabe o que nós vamos ensinar para ela? Nós vamos ensinar para ela tudo o que nós aprendemos a respeito de Jesus. E vamos fazer isso cumprindo o ID, pregando o Evangelho, ensinando essa pessoa a guardar. Sabe o que nós vamos ensinar para ela? A viver em plena comunhão, a se confessar, a pedir ajuda todas as vezes que precisa ajuda. E sabe o que nós vamos ensinar para ela? Nós vamos ensinar para ela que existe um povo nessa cidade que se reúne, que aquele pequeno grupo, que aquela célula onde nos reunimos é só uma pequena porção, é um oásis. Que eu gostei demais foi disso, viu, pastor Valmir? O oásis de Deus espalhados pela cidade é cada pequeno grupo, é cada célula. E esse oásis fica grande quando chega no domingo, né, pastor Roberto? E a gente se reúne para quê, gente? Para adorar. Então eu queria que você, primeiro quero falar aos líderes, você que é líder e está aqui agora, você que é líder em treinamento e que tem auxiliado já o líder, e que logo, muito em breve, vai ser líder também, responsável por um pequeno grupo. Você, homem, que é líder dos homens lá no seu pequeno grupo. Você, mulher, que é líder das mulheres. É para aí que nós estamos caminhando no seu pequeno grupo. Nós vamos vigiar e cuidarmos uns dos outros, para garantir que todos estão vindo para celebrar o Senhor Jesus aqui. Então eu vou ter que perguntar, pastor Marcos, você não veio ao culto domingo?
Aconteceu alguma coisa, porque deve ter acontecido alguma coisa para ele não estar conosco no domingo, para celebrar. E o pastor Marcos fala, não, eu estava meio cansado, o que você fez? Estava cansado. Eu passei a manhã assistindo o esporte, é esporte espetacular de manhã, porque eu estou sempre na igreja, não sei o que passa. O esporte espetacular no domingo de manhã. Você não estava cansado? Deveria então estar dormindo, tomar um remedinho, alguma coisa, porque lugar de descanso não é no sofá assistindo esporte espetacular, é na igreja, adorando ao Senhor Jesus, porque esse é o lugar onde nós nos encontramos e nós celebramos a presença do Senhor Jesus. Eu, como líder, preciso cuidar dos meus liderados para que eles não percam o valor bíblico precioso de estar naquele lugar, que é o altar que Deus levanta no domingo e reúne todo o povo dele para ser adorado e para ser glorificado. Então eu vou começar a ensinar para o meu discípulo que no domingo não tem Faustão. Aliás, o programinha ruim, não tem Faustão. Domingo tem culto às 6h30 e a igreja se reúne. Então, pelo menos uma vez por domingo, a igreja do Senhor Jesus vai estar junto. As crianças vão aprender conosco. Elas vão entender, os nossos filhos vão entender que nós nos reunimos no domingo para celebrar o Senhor Jesus. Todas as células juntas, todas as cores da nossa igreja junto, para celebrar o Senhor Jesus e glorificar o nome precioso do Senhor. Esse é um distintivo da nossa igreja. Esse é um distintivo do nosso povo batista. Esse é um distintivo da igreja evangélica séria, que vive a palavra, porque é um distintivo bíblico. No nosso caso, historicamente, no domingo, dia onde a maioria de nós não está trabalhando, nós encontramos no domingo. Algumas famílias da nossa igreja, algumas pessoas têm tido compromissos profissionais no domingo. E por isso nós temos um outro culto na quinta-feira, que atende essas famílias. Então não tem desculpa de passar uma semana sem se reunir para adorar o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O que significa para você estar aqui no domingo? Você faz parte de um ministério muito precioso dessa igreja, chamado Ministério de Integração. Porque você é quem integra as pessoas. Você é que se preocupa que essa pessoa do lado talvez ainda não esteja participando de um pequeno grupo. Você se preocupa que a pessoa que sentou aí, talvez essa pessoa, ela caiu de paraquedas, ela não veio de um pequeno grupo. Você é responsável por isso. Para isso você tem que sentar quando você vai cultuar, olhar para o lado e perguntar, você é da nossa igreja? Já faz parte da nossa família? E talvez essa pessoa diga o quê, pastor Silvani? Talvez ela diga não. Então você não tem um pequeno grupo, não tem uma célula? Talvez ela diga não. Você não tem alguém que cuida de você no relacionamento discipulador? Então é hora de nós começarmos a trabalhar. O maior ministério de recepção da igreja está sentado aí, espalhado por todos os lugares, que cuida das pessoas. Não é as pessoas que estão ali na porta, devidamente uniformizados, ajudando e auxiliando as pessoas a adentrar esse espaço, achar um lugar para sentar, receber o material que nós vamos utilizar nesse culto. Mas é você que está sentado aí. Quando eu encontro alguém na rua e ela fala, oi pastor, e eu falo, oi. Só pelo oi eu falo, isso é do Bacaxeri, tem vida nessa pessoa, ela é feliz. Aí eu pergunto, você é lá da igreja? Sim, pastor. Já é membro? Já sou membro. Já tem um pequeno grupo, uma célula já. Sou lá da célula do Guto e da Aline, que bênção. Já está no CFI. E eu começo a fazer lá, né? Dentro do supermercado Big. A minha entrevista pastoral. Por quê? Porque alguém que eu não conheço ainda, e estou conhecendo, mas faz parte da família de Deus que se reúne nesse lugar. Nós somos igreja, mesmo em tantos endereços espalhados pela cidade. Nós somos uma única igreja, mesmo que trabalhamos em áreas tão diferentes. Nós somos igreja, mesmo que moramos em casa, em bairros, em lugares diferentes. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, que não tem divisão. Que não se separa nunca, que vive em unidade, porque falamos com o mesmo Deus, oramos e clamamos ao mesmo Senhor, e pregamos a respeito do mesmo Evangelho. E por isso que o domingo é um dia muito especial.
Por isso que no domingo nós nos encontramos aqui. Por isso que eu não vou deixar que a ministra Elaine fique fora do domingo. Por isso que eu não vou deixar que a Marta e o Paulo arrumem outra agenda e não venham para cá. Por isso que eu não vou deixar que o Valmir fique longe da celebração onde o Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu não vou deixar ninguém perto de mim, principalmente se ele é liderado por mim, que deixe de estar aqui para adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade e se dobrar diante da soberania de Deus. Eu queria fechar essa minha palavra dizendo que Atos 2:44 diz: todos aqueles que creram estavam juntos. Queridos, nós estamos juntos quando nós estamos separados em porções abençoadoras por toda a grande Curitiba. Nós estamos juntos quando nós estamos em classes, em sala de aula, no CFI, aprendendo e crescendo, porque o propósito é unir as nossas forças, é usar os nossos dons diferentes, capacitações que o Senhor dá diferentes. Nós estamos juntos quando estamos trabalhando, cada um na sua empresa, cada um nas suas tarefas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós nos reunimos no domingo para glorificar o nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Você é feliz por isso? Você tem se comprometido com o culto coletivo? Você ama estar aqui e cantar louvores? Eu sei que o teu louvor no banheiro é bonito, mas, querido, quando você se une a sua voz a mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, aí sim o teu louvor fica de fato algo precioso, e isso alegra, agrada e abençoa o coração do Pai. E é isso que nós queremos. Amém? Vamos orar, fechar esse bloco. Pai amado, eu quero te agradecer porque, talvez diferente de alguns irmãos, desde pequenininho, os meus pais me levaram para a igreja todos os domingos. E ali quantas coisas eu aprendi, quantas pessoas ministraram a minha vida. Eu te louvo por aqueles que não tiveram a infância dentro de uma igreja, mas foram alcançados. E por isso os filhos desses meus irmãos hoje têm vindo à igreja todos os domingos, estão na classe, estão no culto infantil, estão participando, cantam naquele coral lindo infantil que o Senhor nos deu aqui. Eu te louvo por tudo isso. Eu te louvo porque os meus discípulos hoje já te cultuam, estão te adorando, e cada vez mais eles vão entender os princípios da tua palavra e vão fazer tudo em amor. Eu te louvo porque o Senhor tem nos permitido participar de celebrações, onde o Espírito Santo de Deus tem passeado no nosso meio, tem nos visitado de tantas maneiras. Eu te louvo porque o teu povo tem prazer em estar nesse lugar. O teu povo tem prazer em se reunir aqui. As nossas células têm tido prazer em vir todas para cá, para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. E muito obrigado por nos colocar nessa grande família expandida que é a família de Deus. É o povo que o Senhor escolheu, que o Senhor separou e que o Senhor ajuntou. E nos permita abrir a porta para que tantas outras pessoas venham celebrar o Senhor conosco. Em nome de Jesus. Amém.